Olá! Hoje o nosso papo é sobre um tema que, olha, é crucial para a segurança do paciente: as contraindicações no tratamento da hipertensão arterial sistêmica. A ideia aqui é fazer uma revisão bem focada, bem prática, para transformar as diretrizes em decisões clínicas mais seguras no nosso dia a dia. Vamos lá? E só para deixar claro, toda essa nossa discussão de hoje, ela está baseada na portaria 49 do Ministério da Saúde. Isso garante que a informação está super atualizada e alinhada com as diretrizes nacionais, o que, convenhamos, é fundamental. Para a gente organizar o raciocínio, esse aqui é o nosso roteiro. Vamos começar com alguns princípios gerais, depois mergulhar nas contraindicações por classe, falar sobre a desprescrição segura e, no final, fechar com uma reflexão clínica para a gente amarrar tudo isso na prática. Então, vamos começar pela base. Antes de sair falando de fármaco por fármaco, a gente precisa entender os princípios gerais e os riscos em populações que merecem mais atenção. Dominar essa base, gente, é o primeiro passo para uma prescrição segura de verdade. Bom, a primeira contraindicação é aquela, né, a universal, hipersensibilidade. Mas o ponto que realmente acende o alerta vermelho é a gestação. Olha só, captopril e anlodipino, aqui a gente precisa de uma orientação super rigorosa. Já o nifedipino, esquece, contraindicado no comecinho da gestação e na lactação. E a losartana, aquela que a gente vê toda hora, é um não absoluto depois do primeiro trimestre. Pessoal, isso aqui não tem negociação na prática clínica, tá? Agora sim, vamos entrar no coração da nossa análise, que são as contraindicações específicas de cada classe. Vamos começar com dois grupos que são figurinhas carimbadas na cardiologia: os inibidores do sistema renina-angiotensina-aldosterona e, claro, os beta-bloqueadores. Mas antes de detalhar os fármacos, um alerta crítico da diretriz: a dupla inibição do SRAA. Pessoal, muita atenção aqui. A combinação de um IECA ou um BRA com alisquereno em pacientes diabéticos ou com insuficiência renal é simplesmente proibida. O risco de hipercalemia, hipotensão e de piorar a função renal é altíssimo. É uma interação perigosa que a gente tem que evitar a todo custo. Olhando especificamente para os inibidores do SRA, essa tabela resume os pontos-chave. Para o enalapril, por exemplo, um histórico de angioedema é contraindicação absoluta. E a gente lembra que isso tem a ver com o acúmulo de bradicinina, né? O mesmo vale para o uso com sacubitril/valsartana. Já com a losartana, o foco da atenção vai para a insuficiência hepática grave e, de novo, aquela combinação perigosíssima com alisquireno. É essencial checar o histórico do paciente antes de prescrever. Agora os beta-bloqueadores. As contraindicações são bem clássicas, mas sabe como é? É sempre bom reforçar. Basicamente, a gente vai evitar em qualquer cenário de instabilidade hemodinâmica, bradicardia acentuada, bloqueios atrioventriculares avançados, choque cardiogênico e insuficiência cardíaca descompensada. E claro, na asma grave, onde o risco de broncoespasmo por bloquear os receptores beta-2 é proibitivo. Vamos continuar a nossa revisão. Agora, a gente vai abordar outras classes que também são super importantes no nosso arsenal terapêutico contra a hipertensão, como os diuréticos e os vasodilatadores. O que mais chama atenção aqui nos diuréticos é o foco na função renal e no balanço eletrolítico, percebe? Espironolactona, por exemplo, é proibida na hipercalemia e na insuficiência renal. Furosemida em desequilíbrios graves e desidratação, e a hidroclorotiazida em disfunções renais ou hepáticas severas. A mensagem é bem clara. Antes de prescrever um diurético, a gente precisa saber como estão a função renal e os eletrólitos do paciente. Essa tabela aqui mostra bem a diversidade das contraindicações em outros agentes. Olha como cada um tem o seu perfil de risco particular. O verapamil, por exemplo, é perigoso em BAVs avançados por conta do seu efeito dromotrópico negativo, a doxazosina em pacientes com hipotensão ortostática, a hidralazina tem restrições bem importantes no lúpus e a metildopa, tão usada na gestação, é contraindicada em hepatopatias ativas. Cada fármaco exige uma avaliação bem específica. Olha, tão importante quanto saber quando começar um medicamento é saber como e quando retirá-lo com segurança. A desprescrição é uma parte superativa do manejo terapêutico, principalmente com certas classes de fármacos. O exemplo clássico disso, a retirada dos beta-bloqueadores. Não dá para parar de uma vez, de jeito nenhum. O processo tem que ser gradual, coisa de 2 a 4 semanas, reduzindo a dose aos pouquinhos. Isso para evitar aquela taquicardia reflexa e o mal-estar que acontecem por causa da hipersensibilidade dos receptores beta. Então, o ponto-chave é esse: tirar um beta-bloqueador é um processo terapêutico ativo, que exige, claro, monitoramento. Bom, chegamos ao final da nossa revisão. A intenção aqui não foi só listar fatos, mas sim integrar esse conhecimento, sabe? Transformá-lo numa ferramenta para decisões clínicas mais seguras e personalizadas no dia a dia.
E para fechar, fica uma pergunta para reflexão. Um paciente com ICFER e hipertensão, onde o beta-bloqueador é uma peça essencial do tratamento, qual daquelas contraindicações que a gente viu, como a IC descompensada, deixa de ser uma barreira absoluta para se tornar o parâmetro mais crítico que a gente tem que monitorar na hora de titular a dose? Isso lembra a gente que a medicina é exatamente isso, né? A arte de aplicar a ciência a cada indivíduo. Obrigado pela atenção.